Bom, e nesta quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma cerimônia para marcar o início dos preparativos para as eleições municipais de 2024. O evento registrou a presença de representantes de 16 partidos e de entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil e da Polícia Federal. No discurso, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, mais uma vez defendeu o sistema eletrônico de votação. Nós sabemos os problemas que tínhamos com o voto impresso, com o voto escrito, as fraudes, a dificuldade na apuração, principalmente em municípios pequenos, a grande dificuldade de garantir que não houvesse uma ou outra fraude. Isso simplesmente foi encerrado a partir do início da votação eletrônica. E aí, Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero te ouvir aí em relação a essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, ele que ainda é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E vale lembrar que esse assunto, sobre as urnas eletrônicas, sistema eletrônico de votação, foi um tabu, foi um assunto interditado no ano passado, durante a campanha eleitoral, né? Boa noite. Pois é, boa noite, Paula, boa noite, Cris, boa noite, Carlo Cauti, hoje aí no estúdio com vocês, boa noite, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Paula, olha, a questão não é defender ou não a urna eletrônica, nós também defendemos a urna eletrônica, o que nós defendemos é apenas a segunda camada de segurança de uma urna eletrônica. Nós estamos em 2023 e não existe isso, apesar de toda a tecnologia envolvida nas sociedades, todo o avanço tecnológico, existem falhas, existem hackers, existem problemas. E o que o brasileiro pede, lembrando que a própria Suprema Corte da Alemanha não aceitou o uso das urnas eletrônicas apenas nas eleições na Alemanha, exatamente porque não tem essa segunda camada de segurança e transparência. Defender as urnas eletrônicas, ministro, nós também defendemos as urnas eletrônicas. O que nós pedimos é o que o Congresso, inclusive, já votou no passado, já autorizou, foi passado a PEC para que o voto impresso acoplado às urnas eletrônicas ele pudesse ser uma realidade. Vários políticos que criticaram o debate o ano passado sobre quem gostaria de ter o voto impresso acoplado às urnas eletrônicas, Simone Tebet, tantos outros, Requião, muitos políticos que defendiam isso no passado, o ano passado resolveram criticar, mas tudo bem, o Congresso passou essa medida, a Suprema Corte, o STF derrubou e agora nós nunca mais vamos poder conversar, debater sobre isso. A Suprema Corte alemã não gosta. Outros países de primeiro mundo, aqui nos Estados Unidos também, os estados que usaram apenas a urna eletrônica sem o voto impresso na última eleição presidencial, encontrou problemas. Então, não é possível que nós vamos voltar a esse cenário de não poder nem discutir o que é um debate justo, pertinente e que a população brasileira quer. Nada contra a urna eletrônica, apenas estabelecer que o artigo 37 da nossa Constituição, que diz que as eleições precisam estar sob escrutínio público, seja também respeitado. E urnas eletrônicas com contagem apenas eletrônica não respeita esse artigo da Constituição. Augusto, no trecho que nós vimos aí do ministro Alexandre de Moraes, ele que é presidente do TSE, ele fala em voto impresso. Mas a cédula do voto impresso é algo do passado, O que muito se discutiu e se pediu eram que as urnas fossem auditáveis de alguma forma, Vou até pedir para a produção para a gente exibir aí uma cédula antiga, tá aí, ó. Essa é de 1989, Augusto. 89. Quem é que está defendendo isso aí? O Supremo sabe que ninguém está defendendo isso aí. Eles fazem deliberadamente o uso da palavra impresso para remeter a eleições anteriores até a que usou essa cédula, de 1989. A cédula passou de papel
passou a ser usada depois da queda do Getúlio Vargas, quando você teve a eleição em que foi vitorioso o Eurico Dutra. Venceu o brigadeiro Eduardo Gomes. Dutra venceu o brigadeiro. E a cédula era de papel, aquela. Ela era tão sujeita à fraude como a urna eletrônica em lugares pequenos a que se refere o ministro. Qualquer eleição está sujeita à fraude. Sabe disso o Alexandre de Moraes, porque ele foi secretário de Justiça e acaba de se referir nesse vídeo a fraudes que ele deveria dizer onde aconteceram e punir os responsáveis. Ele tomou alguma providência? Ele foi secretário de Segurança em ano eleitoral. O que ele fez para evitar fraude nessas cidades? Afirme e prove. Afirme e prove. Eu afirmo e posso garantir o seguinte: nessas pequenas cidades basta não haver a fiscalização do representante de um dos partidos. Existem no interior, nos grotões do Nordeste, sobretudo, em determinadas cidades não existe um partido de um candidato. Chega, faltando meia hora para o encerramento da votação, todo mundo que já acompanhou a eleição e tem mais de 5 neurônios sabe que o brasileiro não corre para votar. Ele se atrasou, então ele vai justificar o voto. Ninguém chega correndo às 15:06 porque precisa votar, para exercer o dever cívico, cumprir o dever cívico do voto. Isso não existe. Basta que os integrantes da mesa apuradora lá, da sessão, do mesmo partido, eles vão lá e votam no lugar dos que não vieram ainda. Quer saber onde ocorreu alguma fraude? Em toda cidade em que a linha que mede a abstenção diminui, cai. Se ela cai, vem assim, a eleição, a abstenção é praticamente a mesma em todo o estado. Aí você pega 15%, 2%. Ali foi fraudado. Foi fraudado na urna. Por que eu sei disso? Porque eu acompanhei a eleição a vida inteira. Eu sei como é que é isso. O que se quer é aperfeiçoar o sistema que, estranhamente, é uma proposta rejeitada pelos que acharam que viram a luz com essa urna que o Brasil usa. Por que uma coisa eletrônica não pode ser permanentemente aperfeiçoada? O Steve Jobs não fazia isso? Não faz isso? Então era combater o que ele havia feito. Qualquer mudança era mexer com aquilo. Põe em dúvida o que aconteceu. Isso é coisa de malandro demais ou bobo demais. Não é nenhum juiz do Supremo, aliás, ministro, tem o direito de ser nem malandro nem idiota. Então, cadê esse negócio de fraude? Parem com isso. E parem de confundir com o voto impresso. Isso acabou. Isso acabou. Quer dizer, nos anos... houve fraudes desde a primeira eleição da República Velha até as eleições dos anos 50. Fraudes nacionais. Nacionais. Ocorriam em todo lugar. A eleição que deu origem à Revolução de 1930, o Getúlio teve aqui em São Paulo, um candidato da oposição, enfrentando um paulista. A votação dele é de 1%, 2%. No Rio Grande do Sul, quem tinha 2%, 1%, era o Júlio Prestes, que ganhou a eleição, graças à fraude. Como ele era apoiado por mais estados, ele ganhou. Fraudada foi. A primeira eleição mais séria foi realizada, repito, já nos anos 40. Depois paramos de votar em 64. Voltamos com esta cédula aí e as coisas vêm sendo aperfeiçoadas. Mas não, se retoma a pregação
a sagrada urna eletrônica, e daqui a pouco vem a proibição de manifestação partido de quem discorda disso. Ele pode defender isso aí, a gente não pode duvidar. Eu duvido. Se o Alexandre de Moraes acha que acabou com a fraude, ele merecia ser consultor mundial para todas as eleições e viajar, porque nenhum país descobriu essa fórmula que o nosso Supremo aí garante ter descoberto. Pois é, Cris, falando em proibição, foi proibido, né, discutir mudanças para melhorar o sistema eleitoral no ano passado, um assunto bastante polêmico, foi interditado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o nosso colega, nosso comentarista aqui, Alexandre Garcia, escreveu um artigo trazendo um pouco histórico da questão das urnas, Augusto. Vou até pedir para a produção exibir esse artigo no ar, que chama O Processo, mas ele remonta lá em 2001, quando o PDT do Brizola se uniu lá com o senador Roberto Requião pedindo um comprovante do voto. Virou uma lei que foi sancionada até pelo Fernando Henrique Cardoso, mas por pressão da Justiça Eleitoral. Inclusive, a lei foi revogada em 2003. E aí ele traz outras manifestações. Lá em 2009, Flávio Dino, Brizola Neto propuseram uma nova lei também com comprovante de voto, que foi sancionada inclusive pelo Lula, mas foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa fraude, a primeira que você se referiu no Rio, ela foi descoberta há tempo. Começou a dar ali uma subida suspeitíssima e constante dos adversários do Brizola, e a coisa foi descoberta e comprovada. Aliás, eu peço que depois dos comentários aqui, a gente volte a exibir o que vídeos que mostram o que já pensaram ministros do Supremo e ministros do atual governo sobre a urna eletrônica. Flávio Dino, por exemplo. Inclusive, Augusto, tem vídeo do próprio Gilmar Mendes apresentando o voto impresso, acoplado à urna eletrônica, né, exaltando o avanço tecnológico. Carlos Lupe, Simone Tebet, são vários. Perfeito. A internet não esquece, a nossa produção precisa realmente puxar esses vídeos. Perfeito. Nós temos, vou pedir para a produção exibir. Cris, quero te ouvir também. Vou lembrar alguns outros nomes, né? O João Amoedo foi um que tem flagrante perpétuo aí, né? Na época da campanha apareceu isso. Defendia uma camada a mais de segurança, o voto impresso, o comprovante impresso do voto, que era aquela proposta já agora discutida mais recentemente da Bia Kicis, da deputada Bia Kicis. Depois teve todo aquele ativismo político do agora presidente, né, do STF, Luiz Roberto Barroso, era presidente do TSE na época, sai do Tribunal Eleitoral, vai para dentro do Congresso se reunir com líderes partidários, quando a PEC do voto impresso estava para ser votada na comissão especial, a PEC da deputada Bia Kicis, e seria aprovada, e aí Luiz Roberto Barroso consegue convencer os líderes partidários de algo, porque eles mudam toda a composição da comissão do voto impresso, lá da PEC do voto impresso, e os novos indicados são, surpreendentemente, contra. E aí, claro, houve um rebuliço todo da sociedade. Arthur Lira, que já era presidente da Câmara, coloca em votação no plenário a revelia da proposta ter sido rejeitada lá na comissão especial, e a maioria vota sim, queria voto impresso, só que não foi uma quantidade suficiente de votos para aprovar uma PEC. A gente sabe que a PEC tem uma dificuldade maior de aprovação. Então, isso foi só o caso mais recente. É muito bom esse histórico aí que o nosso colega Alexandre Garcia traz, porque muitas pessoas esquecem que isso já foi votado, que já foi aprovado, e na primeira vez não foi considerado inconstitucional. A alegação do TSE é que sairia muito caro e por isso não seria implantado. E aí passou uma eleição, outra eleição, e aí depois eles vieram com a ladainha da inconstitucionalidade, alegando que isso quebraria o sigilo do voto. Sigilo que eu acho que a maior parte dos eleitores hoje nem faz questão que exista. Faz questão de ir na urna e mostrar em quem está votando para nem ser confundido com o eleitor do lado oposto
já que há essa polarização tão grande entre o eleitorado, né? Então é tudo muito bizarro quando a gente começa a ver, e agora o atual presidente do TSE insistindo nessa ladainha de que as urnas eletrônicas são a perfeição absoluta, que elas são, de uma segurança inquebrantável. Não é. Não é. Os celulares de todos vocês, de todas as autoridades da República, foram hackeados. Apenas Sérgio Moro e alguns procuradores da Lava Jato é que tiveram as conversas, as supostas conversas divulgadas. Mas lembram que os hackers diziam que eles tinham milhares de conversas, milhares de celulares hackeados. Inclusive apontaram que havia, ou insinuaram que havia ministros do STF hackeados naquela leva. Então, por que as urnas não seriam passíveis de alguma possibilidade de ataque? E a gente tem o caso, né, emblemático do invasor, do hacker, que passou meses navegando pelos computadores do próprio TSE nas eleições de 2018. Então, de novo, as pessoas foram para as ruas depois do segundo turno pedindo mais transparência. Continuam se manifestando, ainda que tentando driblar o medo que foi imposto à sociedade, mas se manifestando em suas rodas de conversa, em suas redes sociais, porque querem mais transparência. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? É muito difícil entender essa cabeça, essa mentalidade dos ministros que ocupam as cortes eleitorais do Brasil. Carlos, quero te ouvir também, mas antes, nossa produção já resgatou. Primeiro a gente vai ver aqui o vídeo da Simone Tebet, um vídeo lá de 2005. Vamos ver o que ela achava 2015. Vamos ver o que ela achava das urnas eletrônicas. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto do presidente. Agora é a vez de Carlos Lupe também dizer o que pensa sobre as urnas eletrônicas. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola... Pois é, Carlos, vale lembrar que por conta desse assunto das urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro perdeu os direitos políticos, né? Foi considerado inelegível pela reunião que fez com os embaixadores justamente para discutir mudanças no sistema eleitoral. Pois é, e por que esses ministros, por que esses políticos não tiveram nenhuma consequência mais grave? Por que não sofreram nenhum tipo de cassação dos direitos, algum tipo de punição, penalidade pelo Supremo? Dois ministros, atuais ministros do governo Lula, ministro da Previdência Social e a ministra do Planejamento, que é o número 2 após o ministro da Fazenda. Então, assim, não estamos falando de ministros de terceira linha, ministros apenas, vamos dizer assim, de que são colocados lá para garantir a forças políticas algum tipo de representatividade. São ministros de primeiríssima importância. Então, assim, a pergunta que fica é, onde que assina embaixo a declaração de Carlos Lupe? Onde que a gente pode também se juntar a esse pedido do atual ministro da Previdência Social, que a gente critica, né, Augusto, muitas vezes pelas barbaridades faladas, né, em relação à Previdência Social, mas nesse caso concordamos 100%, simples assim. E graças à internet que temos aqui essas provas, de fato,
fato daquilo que já foi dito no passado, e é por essa e outras também que a internet não pode ser censurada, porque senão essas evidências e outras evidências que muitas vezes acabam desmentindo na hora frases, falácias ou mentiras deslavadas, são possíveis graças à internet livre, graças a nenhum tipo de censura. Imagina só se o Carlos Lupe tivesse a possibilidade, ou a Simone Tebet tivesse o direito, a possibilidade de apertar um botão e cancelar todos os vídeos, né, a partir de uma certa data. A gente não teria esse tipo de prova daquilo que foi falado no passado. Então, é muito importante isso. Essa é uma prova que demonstra a importância de ter uma internet livre, totalmente ausente de qualquer tipo de censura, porque esta é a verdadeira forma de a gente verificar, né, a gente analisar aquilo que é falado pelos poderosos. Pois é, agora a vez um terceiro ministro de Lula dizer o que pensa sobre a urna eletrônica. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. E aí, Ana, a internet não perdoa, já exibimos esses vídeos algumas vezes aqui no programa, mas sempre é bom relembrar, né, que esses ministros agora, esses vídeos estão aí na internet para a gente lembrar o que eles achavam, o que eles acham das urnas eletrônicas, falam em aprimoramento, né, que há várias modalidades, precisa ser auditável. E agora, hein? O ministro da Justiça afirmou que houve fraude. Então, ou ele está mentindo, né, ou ele se equivocou, né? Será que ele vai entrar aí no inquérito das fake news, porque essa turma toda aí está criticando as urnas eletrônicas? Será que o Alexandre de Moraes vai derrubar as redes sociais, né, dessa turma toda? Paula, é uma situação tão simples e, olha, as pessoas me perguntam muito, né, como é a eleição aqui nos Estados Unidos, eleição presidencial. Lembrando que aqui cada estado tem a sua autonomia por causa do federalismo americano, tem a sua independência, inclusive eleitoral, para decidir. Mas aqui na Califórnia é tão simples. São urnas eletrônicas, você chega na sua sessão eleitoral, tudo é feito no computador, na tela do computador. As eleições aqui, você recebe, né, um livrinho, porque são várias coisas envolvidas também, eleições até do seu bairro, do seu condado, e você fica ali apertando sim, não, os seus candidatos, e no final você aperta imprimir e todas as respostas, elas saem da urna eletrônica no papel, você confirma tudo que você votou, a tela pergunta se você quer corrigir alguma resposta, você diz não, e a urna engole o seu papel de novo, não tem, e cai numa caixa lacrada, não tem essa de você você pegar comprovante e levar para casa, não tem nada disso. Mas simplesmente se algum condado pedir a auditoria física, como já aconteceu aqui na Califórnia, os papéis estão lá. Simplesmente isso. Então, que medo é esse? Ou eu não diria nem medo, né? Que imposição é essa
de ministros do TSE, da Suprema Corte, que deveriam estar instigando, apoiando a proteção e a segurança das nossas eleições, de reprimir o debate honesto, justo e que preocupa a população brasileira, ou é medo, ou é simplesmente o que nós estamos vendo, né? Uma ditadura do judiciário. Não se pode mais discutir urnas eletrônicas. São as caixinhas sacrossantas. E aí caímos na história do plebiscito sobre o aborto, que eu acho, primeiro, que não tem que ter plebiscito sobre a vida, discutir se alguém pode viver ou não. Agora, qualquer plebiscito, ele será feito nessas caixinhas mágicas do Alexandre de Moraes? Augusto. Isso é a proposta para nem cansar os nossos espectadores. Quando eles voltarem ao assunto, a gente não comenta mais, não. A gente reprisa os vídeos com os ministros falando por nós. E aí, quem sabe, o Alexandre de Moraes descobre que isso aí é prova de crime, né? É flagrante perpétuo. E manda prender os declarantes. E melhora com isso aí o governo e o Supremo, só com a saída. Porque também tem ministro do Supremo que já fez declarações do tipo. Próxima vez eu não comento mais, não. Fala por mim qualquer um deles.